Não ignore o mundo espiritual. Ele é real, ele existe e a gente muitas vezes não se atenta para isso. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ou seja, nós que servimos a Deus vivemos em constante batalha espiritual. O mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo que a gente vê. Porque o mundo espiritual, ele é eterno, ele sempre vai existir. As coisas espirituais sempre vão existir, mas as coisas que a gente está vendo não vai existir para sempre. Eu mesma estou aqui hoje, mas daqui a 50 anos provavelmente não vou estar mais. As paredes que eu estou vendo aqui na minha frente, o guarda-roupa que está aqui no meu quarto, tudo isso vai deixar de existir um dia. Mas o mundo espiritual, ele vai existir para sempre. Então, ele é mais real do que o mundo que a gente vê com nossos olhos carnais. Então, a gente precisa ter cuidado quanto a isso, porque às vezes acontecem coisas no nosso dia que a gente normaliza, mas são coisas espirituais. Por exemplo, ataques à sua mente. Às vezes, do nada, você começa a se lembrar de coisas que te machucam. Uma palavra, um grito, uma ofensa, algo que alguém te fez, às vezes, há 20 anos atrás. E quando você lembra, você se sente mal. E quando você vai conversar com alguém sobre isso, a pessoa vira e fala: Ah, isso é um trauma. Trauma ou ataque espiritual? Talvez você está precisando liberar o perdão para essa pessoa que te fez mal há tanto tempo atrás. Muitas vezes nem se lembra que fez esse mal para você. Talvez o teu pai, a tua mãe te ofendeu, te diminuiu. Talvez uma professora ou algum amiguinho. Alguém te fez um mal tão grande que até hoje, quando você lembra, você se sente mal. Você está com uma ferida aberta no seu coração porque você não perdoou essa pessoa. Então a gente precisa ter cuidado quanto a isso. Quando a gente olha para a oração do Pai Nosso, o que a oração do Pai Nosso diz? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se a gente não perdoar as pessoas que nos fizeram mal, o Senhor não vai nos perdoar. A gente precisa liberar o perdão. Muitas coisas que as pessoas chamam de traumas são coisas que a gente precisa liberar o perdão, porque o que você faz na terapia? Você fala sobre aquilo e aquilo vai deixando de te machucar. O que é deixando de te machucar? É você ressignificar a sua dor de uma forma que ela não te fere mais, ou seja, liberar o perdão. Às vezes você está precisando liberar o perdão para alguém e você não libera. E toda vez que você lembra, você se sente mal e está tomando isso como uma coisa normal. E às vezes traz crises de ansiedade, depressão, ou talvez do nada você começa a tratar até outras pessoas que estão à sua volta mal, porque você está mal consigo mesmo. Isso vai atrapalhando a tua vida, os teus relacionamentos, ou seja, atrapalha em tudo, te atrapalha em romper e viver as coisas boas que Deus tem para a sua vida, viver os planos de Deus, os projetos de Deus, a viver o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Muitas vezes o inimigo está usando isso para te travar, não deixando que você viva aquilo que o Senhor tem preparado para você. O inimigo, ele ataca em várias áreas da nossa vida. Às vezes, ele ataca também do nada, você está em casa e uma dor de cabeça, ou você começa a se sentir mal, mal-estar, e talvez você nem está doente, é só um ataque espiritual para te desanimar, para que você não faça aquilo que você precisa fazer hoje, que é algo que vai te levar para próximo daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Por exemplo, digamos que o Senhor quer que você escreva um livro, Ele já te deu um livro, só que você vive enrolado com seus afazeres domésticos, você chega do trabalho, nunca consegue dar conta do mínimo, você não consegue fazer o que você tem que fazer naquele dia. Aí nisso que você não consegue cumprir com as suas obrigações mínimas, você nunca tem tempo para sentar e escrever aquele livro. Então você precisa ter atenção quanto a isso, porque às vezes no dia da tua folga, na hora que você tem tempo, bate aquele desânimo, aí você pensa assim, eu vou descansar, porque eu mereço. Será que você realmente está cansado e precisa descansar? Ou isso é algo espiritual para poder impedir você de viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida? Nós precisamos, como eu sempre falo, ter cuidado quanto a isso, porque às vezes a gente só precisa fazer uma oração, buscar a Deus, a gente precisa dobrar nosso joelho e pedir a Deus para repreender esse desânimo, esse cansaço excessivo. Eu sei que tem momentos que a gente realmente está cansado, tem hora que a gente precisa descansar, tem horas que a gente precisa parar um pouco, dormir um pouco, aproveitar aquele momentozinho, mas a gente precisa ter aquela percepção espiritual de entender, isso realmente é cansaço ou é desânimo? Ou é algo que veio para me impedir de conquistar aquilo que o Senhor tem para a minha vida? Talvez o Senhor quer te usar no ministério da pregação
levar você para lugares para pregar a palavra de Deus, levar você até pessoas que estão precisando da palavra, e você não consegue sentar para estudar a palavra. Até consegue fazer a tua leitura diária, mas não consegue sentar para estudar a palavra, porque está sempre enrolado com suas obrigações do dia a dia. E naquele momento em que você tem aquele tempo que você poderia estar usando para resolver os seus problemas, para você ter mais tempo para estar estudando a palavra, montando mensagem, ou ensaiando para cantar, louvar a Deus, você não consegue, porque o desânimo toma conta da tua vida. Abra a Bíblia, comece a ler, a orar, pede a Deus para repreender todo o mal, para que você consiga força, mesmo se sentindo fraco. Porque o que diz em Joel 3,10? Diga ao fraco, eu sou forte. A nossa força, ela vem de Deus. Então, mesmo quando a gente está se sentindo fraco, a gente é forte. A gente tem que acreditar nisso até que a gente se torne forte e consiga fazer aquilo que a gente precisa fazer. Uma outra forma de ataque espiritual em nossas vidas também, muitas vezes não é diretamente na gente. Talvez o inimigo não consiga fazer com que você sinta desânimo, que você tem buscado bastante. Talvez o inimigo não consiga atacar diretamente na tua mente, porque você está com a mente blindada buscando o Senhor. Mas ele usa outras pessoas para poder te atacar. E nós precisamos estar vigilantes e preparados para saber lidar com esse momento com sabedoria. Talvez chegue uma pessoa para você e te ofende do nada numa conversa, te diminui, ou começa a reclamar da vida e aquilo te faz mal. Aquela pessoa pesada, existem pessoas que quando você conversa, a pessoa vai embora, parece que você absorveu aquilo dali. Então isso também é falta de preparação espiritual. Se a gente buscar Deus todos os dias e ficarmos atentos, a gente vai ser luz e essas pessoas não vão conseguir nos atingir. Você não precisa ter medo do fato do inimigo estar ao seu derredor tentando te atacar. Sabe por quê? Em Salmos 34:7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Ou seja, você precisa temer ao Senhor, você precisa ter cuidado com suas ações. O que é temer ao Senhor? Nós vamos falar um pouco sobre isso mais na frente. À medida que você teme ao Senhor, você vai acreditar que o anjo dele está ao seu lado para poder cuidar de você, para poder livrar você de todo o mal. E temer ao Senhor é a gente ser sábio, é a gente não ser tolo, porque em Provérbios, capítulo 9, versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Ou seja, se você teme ao Senhor, você já está conseguindo o princípio da sabedoria, você está começando a ser sábio. E o que é temor? Vamos falar um pouco sobre isso. Temor não é medo, temor é respeito. São coisas que você jamais faria se a pessoa estivesse ao seu lado. Vamos começar pelo celular. Aquilo que você assiste no celular, na televisão, no computador, o Senhor pode sentar ao seu lado e assistir com você? Quando você está conversando, você está numa roda de amigos ou amigas, as coisas que você fala faria com que Jesus se levantasse e saísse de perto, falando de Jesus encarnado? Se Jesus estivesse na terra, ele estaria sentado ali junto com você, rindo com você, conversando, ou ele se levantaria porque a conversa não dá para ele? Vamos ainda mais profundo. Os seus pensamentos são pensamentos que agradam ao Senhor ou que desagradam ao Senhor? O Senhor vê as nossas ações, o Senhor vê as nossas conversas, o Senhor conhece até os nossos pensamentos. E de acordo com aquilo que a gente fala, que a gente faz e que a gente pensa, a gente está tendo atitude de quem teme ao Senhor ou de quem não teme ao Senhor. Então a gente precisa parar para pensar um pouco sobre isso. Eu tenho feito algo em que, se o Senhor estivesse aqui encarnado, Jesus estivesse do meu lado, ele levantaria e sairia perto de mim? Por falta de temor, os anjos levantam o acampamento e vão embora. Imagine o Senhor. Então, se você quer que Jesus esteja sempre ao seu lado, se você quer que o anjo do Senhor esteja ao seu lado te protegendo, você precisa se encher cada dia mais e mais da palavra de Deus, permitindo que ela te transforme aquilo que você vê, aquilo que você fala, aquilo que você pensa. Porque aqui na palavra diz: o conhecimento do santo é prudência. O conhecimento do santo é prudência. Quanto mais você conhece a Jesus, mais prudente você está sendo. Quanto mais você conhece das coisas de Deus, mais prudente você está sendo. Porque você está enchendo a tua mente. Nos seus pensamentos serão coerentes com as coisas de Deus. Você está enchendo aquilo que você fala. Porque antes de falar, a gente pensa, né? Então, as suas falas serão coerentes com a palavra de Deus. Você está preenchendo as tuas ações. Porque primeiro a gente pensa, depois a gente fala, depois a gente faz.
As suas ações serão coerentes com a palavra de Deus. Então você precisa procurar conhecer o santo a cada dia mais e mais, para que isso venha te transformar de forma que transforme suas ações, pensamentos e suas falas. E assim você realmente seja uma pessoa que teme ao Senhor e o anjo dele vai estar acampado ao seu redor. Eu me lembrei de uma pessoa que estava conversando comigo, que falou que morou no Rio durante 15 anos, no Rio de Janeiro, e nunca foi assaltado. Na cidade do Rio de Janeiro, como a gente sabe, né, tem muito assalto. Já vi pessoas relatarem que foram assaltadas mais de uma vez no mesmo dia. E essa pessoa falou para mim que teve uma vez que ele estava andando e ele viu 2 pessoas andando atrás dele. Ele andava tudo lá no Rio, entrava até nas comunidades para falar de Deus e tal. E essa pessoa estava andando e ele viu que tinha 2 pessoas meio que seguindo ele. Ele continuou o caminho dele tranquilo. Eu sei que tipo eram ladrões e o ladrão ficou tão incomodado, que chegou para ele e perguntou: "Cara, o que que você tem? A gente está tentando te assaltar desde tal lugar e a gente não consegue. A gente já tentou várias vezes, a gente consegue chegar perto de você. O que que você tem?" Olha só que situação, né? É até um pouco cômico isso. Então ele aproveitou e falou de Jesus para aquele ladrão. São coisas assim que a gente para pensar, cara, quantas vezes que por a gente estar buscando a Deus, a gente passa por livramentos espirituais que a gente nem sabe. Se o ladrão não tivesse dito a ele que estava tentando assaltar, ele não ia saber. Quantos ladrões tentaram assaltar ele e não conseguiram? Quantas pessoas tentaram fazer mal para ele e não conseguiram? Então, a gente vê assim, quantos livramentos você recebe e você não sabe. Aquele ônibus que você perde, o carro, né, que você foi sair e estava com problema, ou a bicicleta que você precisou encher o pneu, ou aquele negócio que você esqueceu em casa e você precisou buscar. Quantos livramentos o Senhor nos dá e a gente nem sabe, por causa dos anjos que estão acampados ao nosso redor. Então, que a gente possa pensar um pouco sobre isso, que nós vivemos constantemente em batalhas espirituais e que nós precisamos estar vigilantes para não dar espaço, para não dar brecha para o inimigo. O que é brecha? São transgressões, são pecados, são coisas que abrem porta para ele entrar na nossa vida. Para que o Senhor possa nos proteger a cada dia, nós precisamos temer a Ele e ter cuidado com nossas ações. Que nós possamos pensar sobre isso, refletir sobre isso, levar isso para a nossa vida todos os dias. Amém? Foi essa palavra que o Senhor me deu hoje para poder estar falando aqui no canal, que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Amém? Que Deus te abençoe e tchau, tchau!